Oi, gente, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Engenharia Ambiental, continuando o nosso módulo 4, que fala sobre o meio-ar. Nós paramos em material particulado e bioaerosóis, e eu queria mostrar para vocês que eu deixei também disponível lá no Google Classroom o site, né, que eu falei para vocês que tem esse monitoramento aí do índice de qualidade do ar das cidades do mundo, e tem um aplicativo também, que eu não coloquei lá, o aplicativo chama AirVisual, né? Então no aplicativo você consegue ver, né, o índice de qualidade do ar das cidades, tem um mapa, aqui tem um ranking, né, das cidades. A gente vê aqui que no Brasil tudo que tá verdinho quer dizer que o índice de qualidade do ar tá boa, né? Aqui na Ásia a gente já vê, né, todo mundo bem vermelhinho, quando é lilás é sinal de alerta, né? Por exemplo, aqui eu vi, isso aqui é dado do ano passado também, 214, né, que é extremamente não saudável. Isso aqui uma cidade lá da Ásia. E a outra aqui de 303, né, que já é de perigo, né, bem aqui também na Ásia. As cidades da Ásia são as mais preocupantes em relação ao índice de qualidade do ar. E o que é o IQA, né, o índice de qualidade do ar, que é o que é utilizado nesse aplicativo? Ele vai classificar a qualidade do ar, né, a partir da concentração dos poluentes, que a gente já viu o que é, né? Poluentes é o que não está na composição do nosso ar limpo. E aí ele consegue registrar, né, esse índice de qualidade do ar, 5 níveis diferentes, que variam entre boa e péssima, né? E isso vai retratar aí quais são os riscos para a nossa saúde, né, a saúde do ser humano. Então esse cálculo aí, né, desse índice, vai dizer que de 0 a 50 a qualidade do ar está boa, né? Não quer dizer que está satisfatória, não apresenta nenhum risco para a saúde da população. 51 a 100 ela já é regular, o ar é aceitável, mas, né, tem concentrações existentes no ar que podem causar alguma preocupação moderada à saúde, né? Algumas pessoas, geralmente essa preocupação moderada são a indivíduos que têm já uma certa propensão, né, até algumas doenças ou alguma sensibilidade a mais, né? Tem pessoas que têm sensibilidade ao ozônio e a material particulado. Então essas pessoas, né, que já são sensíveis, elas podem experimentar alguns problemas respiratórios quando a qualidade do ar é irregular, né? De 101 a 199 ela é considerada inadequada, né? Os grupos sensíveis já são afetados, né, já tem sua saúde afetada, a população em geral não é afetada, né, mas aliás, quais são essas pessoas de grupos sensíveis? São as que têm doença pulmonar, doença cardíaca, criança e idoso são considerados mais sensíveis também são considerados de maior risco, né. De 200 a 299, foi aquela que a gente viu lá na Ásia, tinha uma, né, que era má, né, então toda a população já começa a sentir os efeitos na saúde. E acima de 300, que apareceu lá também, considerado péssimo, né? Quando esses valores são atingidos, deve-se dar um alerta à população, porque vai todo mundo experimentar os mais graves efeitos na saúde, né? E existe, como eu mostrei para vocês, tem cidade na Ásia que está vivendo isso aí, né? Então aqui está em classificação de cores, né, também, e aqui com índice de qualidade do ar. O que isso quer dizer, né? Como é que a gente vai calcular esse índice de qualidade do ar? São devido às faixas de concentração dos poluentes. Então, mede-se aí o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, né, o material particulado, a PM10, o ozônio, o dióxido de nitrogênio. E aí, de acordo com a faixa de cada um deles, né? Por exemplo, se a gente tem, né, o dióxido de enxofre acima de 1.600 microgramas por metro cúbico, a gente vai ter uma classificação
péssima, né? O índice de qualidade do ar acima de 300. E por aí vai. Então, essa nossa poluição do ar, ela vai ter fatores que vão influenciar, né, nos impactos que cada poluente pode causar, né? Por exemplo, o que a gente viu é que nós temos o poluente numa fonte, partindo de uma fonte. Então, como ele vai se propagar no ar, vai depender muito da dispersão desse poluente no ar, né? Até onde ele chega, ele fica só ali perto daquela fonte, ou ele vai alcançar grandes distâncias, por quanto tempo ele fica na atmosfera, né? A concentração, etc, né? Então, a gente vai ter que ver os danos à saúde humana, o desconforto, se ele tem odor desagradável, né, doenças do aparelho respiratório e outros distúrbios. Além dos danos que eles vão causar à saúde humana, vai ter danos à vegetação, como eu dei um exemplo de alguns tipos de poluentes, né, vai reduzir fotossíntese, porque da mesma forma como acontece com a transparência da água, que reduz a fotossíntese, né, quando a gente vê aquelas fotos de poluição do ar, a gente vê que a luz, né, já não tem uma boa penetração. Então, com a luz do sol reduzida, a gente reduz a fotossíntese, né? A gente vai ter um ataque à folhagem e vai ter uma alteração no crescimento e na produção de frutos, né? Que isso também vai afetar a saúde humana. Nos danos aos animais, pela ingestão de vegetais contaminados, pela própria respiração, né, como acontece com os seres humanos, redução da visibilidade, né, quando a poluição é muito alta, isso pode causar acidentes, né, danos aos materiais, né, e aí todos os materiais que a gente utiliza na vida moderna, né, sujeira, desgaste, corrosão, a borracha vai ficar deteriorada, produtos sintéticos também, né, vai alterar a aparência de prédios, monumentos, né, desconfigurar paisagens, etc. A gente vai alterar as características climáticas, vai aumentar a precipitação das chuvas, reduzir a radiação, né, como eu falei para vocês no caso isso vai também reduzir a fotossíntese, né, a gente reduz a radiação e, portanto, a iluminação e vai aumentar a temperatura. E isso vai causar aí impactos globais, né? O efeito estufa, que a gente vai ter a presença do CO2 como poluente, do metano, os CF6 e outros gases na atmosfera. A gente sabe que isso já ocorre com a destruição da camada de ozônio, como consequência aí dos CF6, etc. Isso tudo a gente já falou. Então, aqui no Brasil, qual é a nossa legislação em relação à poluição do ar? A gente vai ter a resolução do CONAMA, começou lá em 86. Nessa resolução número 18, ela vai falar sobre o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores. Então, ela falava só da fonte de poluição, né? Que era o veículo. E aí, em 89, começou o PRONAR, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar. E aí ele vai começar com estratégias para controle, né, dessa qualidade. Em 90, vai ter a resolução que vai ditar quais são os padrões de qualidade, né, que a gente já falou sobre eles. Em 90 também começa o limite máximo de emissão de poluentes do ar. 93, né, quais são os limites máximos para motores, né, então a gente já está limitando a fonte de poluição, né, tanto para veículos pesados novos, nacionais e importados. Em 2002, né, dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição atmosférica. E em 2006 vai ter uma atualização, né, da resolução aí de 2002. Então, gente, a concentração do nosso poluente atmosférico
né? Dependendo aí da área receptora, vai depender do tipo de fonte, da concentração que aquele poluente foi emitido e as condições de dispersão na atmosfera, né? Então, o que acontece mais ou menos é o seguinte, a gente tem a nossa fonte de emissão, né, onde acontece a emissão, o poluente vai para a atmosfera, né? Na atmosfera ocorre que vai ser onde ocorre o transporte, né, desse poluente, aí vai ocorrer mistura e transformação e reações químicas, né? E a gente vai ter os receptores, né, ou a emissão aqui, que são os homens, os animais, as plantas e os materiais, né? Isso tudo vai depender, né, de qual é o alcance desse poluente, como é feito esse transporte, a dispersão no ar, o que tem na atmosfera que pode criar reações químicas com esse poluente, transformar ele num poluente pior ainda, né? Isso tudo vai depender aí do que já tem na atmosfera, concentração desse poluente, etc. Então, as principais características naturais do ambiente têm influência na dispersão, né? Como eu falei, a atmosfera ali, né? A dispersão desse poluente vai depender muito aí do que, né? A velocidade da direção dos ventos, quanto maior a velocidade, mais fácil de dispersar esse poluente e ele consegue aí distâncias maiores, né, de alcance. Movimento vertical e horizontal do ar, né, também vai influenciar. Estabilidade atmosférica, né, quais são os movimentos ascendentes e descendentes, a topografia do local, né. Em condições normais, a temperatura do ar, ela vai diminuir com a altura, né, ou seja, por exemplo, tem uma piada em Manaus que a gente sempre faz, que Manaus é muito, muito quente, né? Vocês sabem que eu sou de lá. E todo mundo diz, Manaus, tem um local que Manaus é frio. Aonde? Né? Só você subir, até chegar bem lá em cima, você consegue ficar no local bem friozinho em Manaus. Né? É uma piada besta que existe lá, porque Manaus é um inferno de quente. Né? Então, o que isso quer dizer? Porque eu contei essa piada besta. Porque quanto mais elevado você está, né, acima do nível do mar, mais a temperatura é reduzida, mais frio fica. Né? Ficando aí camadas mais frias sempre sobre as camadas mais quentes. E isso ocorre, né, uma renovação natural do ar sempre, né, com o ar mais quente sendo mais leve, ele sobe, o ar mais frio fica mais pesado e desce, né, e tem esse movimento aí do ar, porque sempre a temperatura lá em cima é mais fria, né, e a temperatura embaixo é mais quente, então fica ocorrendo essa renovação aí natural do ar. Porém, existe algum fenômeno meteorológico, né, que a gente vai chamar de inversão térmica. Né? O que é isso? Vai depender da velocidade do vento, da turbulência atmosférica, da insolação, do gradiente de temperatura, né? E várias outras coisas para isso acontecer. O que ocorre? Quando a gente tem a inversão térmica, né, o fluxo normal é que ele tem o ar quente, ar frio e o ar cada vez mais frio. A inversão térmica, o que ocorre? Em vez de a gente ter um ar quente aqui embaixo, a gente tem um ar frio, um ar quente e um ar frio. Né? Ocorre essa inversão térmica aqui. O ar frio desceu, né? E ficou aqui embaixo preso entre uma camada de ar quente. Então, em alguns locais, né, dependendo da topografia, das condições meteorológicas, eles estão mais sujeitos a essas inversões térmicas. Então, um exemplo disso é a região metropolitana de São Paulo. Essas inversões que ocorrem, né, geralmente também ocorrem por causa dos poluentes, né, mas também tem muito a ver com a topografia, as condições meteorológicas.
Então, essas inversões térmicas, elas vão ser muito prejudiciais à dispersão de poluentes, né? Isso, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, vai ocorrer durante os meses de maio a agosto, né? Principalmente aí ao longo da noite e da madrugada. Que aí os poluentes vão ficar muito concentrados, né? Nas suas fontes. Falando de padrão de qualidade do ar, a gente vai ter padrão primário e padrão secundário, né? O que quer dizer o padrão primário? Vai sempre ser, em primeiro lugar, o ser humano, né? Se está afetando a saúde da população, é um padrão primário. Se não está afetando a saúde da população, mas está afetando a fauna, a flora, materiais, meio ambiente no geral, a gente vai considerar esse padrão de qualidade do ar de um padrão secundário, né? Então, aqui nós temos uma lista, né, de parâmetros de qualidade do ar, partículas totais, partículas inaláveis, né, que são aquela PM10, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, etc. Então, o padrão primário vai ser a concentração desse poluente no ar, né, que vai ser considerado prejudicial ao ser humano. E o padrão secundário vai ser a concentração desse poluente que vai ser considerado prejudicial ao meio ambiente, né? Então, o padrão primário aqui é mais alto, né? Porque altera a nossa saúde, e alguns são iguais, né? Para o padrão primário e secundário, como é o caso aqui do ozônio. E como é o caso aqui do dióxido de nitrogênio em média aritmética anual, né? Ele vai prejudicar tanto a saúde humana como ao meio ambiente na mesma concentração. E a gente vai ter também, além desses padrões, né, o padrão de emissão atmosférica, né? A gente vai tentar controlar sempre a fonte poluidora, né? Já que é muito difícil, depois que o poluente está disperso no ar, a gente tratar o ar, né? Então, a gente vai focar na fonte emissora. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter um padrão para isso também, né? O que é? Melhorar sempre o processo operacional de produção, né? Instalar equipamentos e controle apropriados para reduzir a emissão até os níveis estabelecidos, que também está padronizado naquelas legislações que eu falei, né? Faz uma caracterização e quantificação dessa emissão, como se fosse uma amostragem, né, em chaminé, é um negócio antigo, amostragem em chaminé, e a gente coloca essa chaminé numa altura mínima, né, mínimo de 5 metros acima da edificação mais alta, num raio de 100 metros, né, para poder essa fonte poluidora, essa emissão, né, dispersar para cima esse poluente e não jogar direto aí na comunidade que circula essa fonte emissora, né? Então, a concentração do poluente atmosférico. Por exemplo, a queima a céu aberto de qualquer material, exceto, né? Ela é proibida. Tá? É o nosso padrão de emissão atmosférica. É proibida a queima a céu aberto de qualquer material, exceto com autorização, treinamento de combate a incêndio ou destruição de materiais perigosos quando não houver outro meio e não causar riscos, que é muito difícil, né? O problema, gente, está na fiscalização, né? Isso aqui é o nosso padrão, né? É proibido a queima a céu aberto de qualquer material, a não ser que você tenha autorização ou esses outros critérios. O que acontece na realidade não é bem isso, né? A gente vê queima a céu aberto direto. Aqui do lado de casa tem sempre mesmo. Inclusive a queimada outro dia, eu moro aqui do lado da UFC, né? A queimada se alastrou, aí entrou no terreno da UFC e teve uma queimada horrorosa durante uma tarde inteira, né? Porque não tem muita fiscalização em relação a essas proibições, né?
E o controle da poluição atmosférica, ele tem que ter um programa específico, com objetivo, para garantir que os poluentes atmosféricos, né, nas áreas receptoras, por exemplo, a fonte poluidora está no local e a gente considera que a concentração humana está numa distância que não deve ser alcançada por essa fonte poluidora, né? Então, existe aí um programa de controle de poluição do ar, né, que tem que garantir que esses poluentes não cheguem lá às concentrações e afetem a saúde humana ou o meio ambiente. Como faz isso? Controlar a emissão de gases e de material particulado. Primeira coisa é sempre na fonte, né? A gente tem que concentrar primeiro, a prioridade vai ser sempre na fonte poluidora, né? E aproveitar as condições de dispersão na atmosfera. Essa dispersão vai fazer com que a concentração do poluente diminua, né? Definir os padrões de qualidade que devem ser alcançados, obviamente, né? Tem estudos meteorológicos para saber como essa dispersão vai ocorrer e o monitoramento da qualidade do ar, né? Como eu falei lá para vocês no início, naquela reportagem do ano passado, mostrando que a gente tem pouquíssimas estações de monitoramento de qualidade do ar aqui no Brasil, né? Então, para ter um maior controle da poluição atmosférica, a gente precisa primeiro testar o ar, né? Então, para monitoramento, quem deve ser a prioridade, né? A gente vai priorizar primeiro, né, para fazer esse monitoramento, as áreas mais poluídas. Acho que é por isso que o Sudeste tem mais, né? No caso do Brasil, a maioria das estações de monitoramento estão lá. Priorizar áreas mais povoadas, também pelo mesmo motivo, né? O Sudeste está ali. Evitar proximidade com obstáculos, tá? Com prédios, obviamente, né? E evitar proximidade com chaminés, óbvio, senão a gente vai fazer um monitoramento equivocado, né? Com os poluentes ali perto de chaminés de fontes poluidoras. Então, aqui é um exemplo, não sei se dá para ver direitinho aí, deixa eu aumentar aqui. Mais ou menos, né? Aqui a gente tem uma figura mostrando, por exemplo, né, se o vento predominante está na direção aqui para a direita, né, a gente tem que deixar toda a zona residencial para a esquerda, a zona comercial para a esquerda, a área verde para a esquerda e deixar a zona industrial lá para o final da direita, né? Que aí os ventos predominantes vão levar a poluição atmosférica não para a população da cidade, mas para outro lugar, o que é muito perigoso, né? Outro problema grande da poluição atmosférica é esse, né? A gente ultrapassa barreiras e limites, né? Que não é o caso da água e da terra, né? Ou do solo. O ar, a gente não tem muito controle para onde ele vai, né? Então, se a poluição aqui do Brasil vai para a Argentina, né? E o Brasil quiser dizer assim, lavei as mãos, o vento está indo para lá, a fonte poluidora está dentro do meu país, mas a poluição está lá na Argentina, né? E aí eu não estou sendo, né? A população do meu país não está sendo afetada. É um grande problema aí do controle da poluição atmosférica, né? Mas o que se faz é isso, de colocar, analisar os ventos predominantes e tentar colocar a zona industrial de uma forma que não afete a maior grande de aglomeração humana, ou de área verde, etc. Né? Ou então criar barreiras de propagação de poluentes, que pode ser feita com barreira de vegetação, né, ou de prédios muito altos. Uso comercial de serviços, né, colocam prédios altos aqui para evitar que esse poluente atmosférico chegue à área residencial, por exemplo, né, ou uma barreira de vegetação. E aí a gente acaba com a vegetação, mas não causa problemas de saúde humana, né? Outro caso.
Então, o que se faz, né? Planejamento territorial e zoneamento, né? A gente proíbe tipos de indústria em certas áreas, né? A maioria das cidades, acho que vocês já perceberam, tem sempre um distrito industrial ou uma área industrial onde todas as indústrias ficam aglomeradas, elas ficam distantes da área residencial, por exemplo, né? Limitar aí o número de fontes, e ter esse controle dos padrões de emissão de cada fonte poluidora, né? Implantação aí de áreas de proteção sanitária, né? Os cinturões verdes, que são justamente essas barreiras usando vegetação, né? Para limpar o ar, que funciona muito. Planejamento de via, do sistema de tráfego, né? E para eliminar e minimizar os poluentes na fonte, né? A primeira coisa que pode se fazer é trocar a matéria-prima e o combustível, né? A gente tem tentado muito trocar combustíveis poluentes por combustíveis mais limpos, né? Combustível que não apresente grandes variações, ou alterar até mesmo o processo que tenha menor emissão, né? Manutenção e operação de equipamentos também, equipamentos mais velhos, né? Vocês podem ver, até esse é um exemplo claro de veículos, né? Tem carro bem velho que tem uma emissão visivelmente agravante, né? Comparado com carros mais novos. Né? Então, a manutenção adequada, a operação, né? Pode ajudar no controle dessa poluição. E concentração de poluentes na fonte para o tratamento antes do lançamento, né? Existem alguns equipamentos de controle de poluentes que podem já filtros, né? Ali podem usar de filtragem na própria fonte poluidora para evitar já a emissão ali na fonte, né? E às vezes até um sistema de ventilação local, como meio de juntar os poluentes para o tratamento, né? Diluição e mascaramento dos poluentes, né? Uso de chaminés elevadas, ou o emprego de substância que vai reduzir a emissão da substância desagradável, e o equipamento de controle em si, como os filtros, né? Então, gente, o problema da poluição do ar é grave, né? Globalmente. Nós precisamos saber primeiro qual é a situação, né? A gente precisa começar a monitorar a qualidade do ar. Então, mostrei para vocês o site, o aplicativo que tem os índices de qualidade do ar das cidades do mundo, para a gente ter pelo menos a noção do ar que a gente está respirando, né? Se está sendo prejudicial à nossa saúde ou ao meio ambiente. A maior preocupação agora é a nossa saúde, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se conscientizar do que está acontecendo, né? Saber, ter informação da qualidade do ar que a gente está respirando e começar a, enquanto engenheiros, pensar no controle e em como melhorar processos para diminuir essa poluição, né? Então, nesse modo, nós ficamos por aqui. Até!